Olá, bom dia. A gente começa mais uma aula de matemática financeira e hoje a gente vai entender um pouquinho como que o dinheiro se comporta no tempo. Será que nosso dinheiro vai se valorizar ou vai se desvalorizar? E quais são os fatores que interferem nessa valorização e desvalorização do dinheiro no decorrer do tempo? Vamos começar. O valor do dinheiro no tempo. Maximizando o valor do dinheiro, compreendendo o seu poder no tempo e nas decisões financeiras. Sempre que a gente falar na palavrinha maximização, maximizar o valor do dinheiro, a gente tem que entender de forma bastante simples o seguinte: é fazer com que o seu dinheiro seja capaz de comprar cada vez mais e mais e mais no decorrer do tempo. É fazer com que o seu dinheiro se valorize conforme o tempo for passando. De que forma? Fazendo bons investimentos e também protegendo o seu dinheiro daqueles fatores que desvalorizam o seu dinheiro. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração. Então nessa aula de hoje a gente vai compreender um pouquinho essa relação entre valorização e desvalorização do dinheiro ao longo do tempo e como que isso tudo também interfere nas nossas decisões financeiras. Às vezes você vai enxergar ótimas oportunidades de investimento, mas às vezes você vai enxergar que o momento é de sair do investimento que você tem, é partir para um outro investimento porque aquele ali deixou de ser interessante. Então isso tudo a gente vai começar a entender a partir de agora. Vamos ao texto para a gente começar as nossas reflexões. O valor do dinheiro no tempo é um conceito fundamental em finanças, que reflete o fato de que um montante de dinheiro hoje não tem o mesmo valor que o mesmo montante no futuro. Isso ocorre devido a fatores como a inflação, oportunidades de investimento e preferências individuais. Então, gente, olha só: inflação, oportunidades de investimento, preferências individuais são todos aspectos que interferem na valorização ou não do seu dinheiro. São fatores que podem fazer com que o seu dinheiro valorize cada vez mais ou, ao contrário, desvalorize cada vez mais à medida que o tempo vai passando. Então, o que vocês têm que guardar? Basicamente é o seguinte, que o mesmo dinheiro hoje, ele não tem o mesmo poder de compra, não vai ter o mesmo valor que o mesmo dinheiro no futuro. Se você não proteger o seu dinheiro, se você não fizer os investimentos corretos, eficientes, seguros, se você não fizer com que o seu dinheiro seja rentável e ao mesmo tempo esteja protegido, você pode ver não apenas o seu dinheiro não valorizar, mas como desvalorizar. E é isso que a gente não quer. A gente quer ver nosso dinheiro aumentando o seu poder de compra, o valor do dinheiro sendo valorizado, efetivamente falando, cada vez mais. Do ponto de vista da matemática financeira, 10 mil reais hoje não são iguais aos 10 mil reais em uma outra data qualquer. Por quê? Porque o dinheiro cresce no tempo ao longo dos períodos devido à presença das taxas de juros. Gente, a gente está falando aqui sobre o ponto de vista de um investidor, da gente fazer os investimentos de forma eficiente para que você veja o seu dinheiro sendo valorizado cada vez mais. Então, para que o seu dinheiro cresça no decorrer do tempo, você tem que fazer investimentos que te dê boas taxas de juros. As taxas de juros que você vai obter ou que você vai aplicar no seu dinheiro vai fazer com que você vá obtendo juros, rendimentos cada vez maiores, fazendo com que o seu dinheiro cresça efetivamente falando. Vamos entender um pouquinho aqui. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês começarem a pensar matematicamente essa brincadeira. Vamos supor que hoje você tenha uma economia de 10 mil reais e você não vai fazer absolutamente nada com ele. Você vai deixar esse dinheiro guardado no porquinho, no cofrinho, debaixo do colchão, e lá no futuro você vai perceber que esse dinheiro se desvalorizou por conta da inflação. A inflação ela vai fazer com que o seu dinheiro perca 10%, por exemplo, ao longo de um ano. Então ela vai consumir 10% desse seu patrimônio. Então, se hoje você tem 10 mil, no futuro, por conta da inflação, você vai ter um dinheiro menor.
você vai ter menos quanto precisamente? Aí é uma questão meramente de cálculo. Eu faço questão de fazer essa conta junto com vocês aqui, ó. 10% desses 10 mil reais. Isso dá quanto? Divide por 10, divide por 10, divide por 10, divide por 10. Então me sobra 10 vezes 100. Isso aqui vai dar R$1.000. Então, se hoje você tem 10 mil, no futuro você vai perder precisamente quanto? R$1.000. Então, R$1.000 é o tamanho da sua perda. Perda por conta da inflação. Então, 10 mil menos 1.000, daqui a um ano você passa a ter tão somente R$9.000. Então você não fez absolutamente nada com o seu dinheiro e você viu o seu dinheiro hoje, R$10.000, se transformarem em apenas R$9.000. Bem, isso foi o que fez o seu dinheiro desvalorizar. E aí você se deu conta de que está na hora de fazer bons investimentos. Então você tem que fazer o que? Recuperar essa perda. Você tem que fazer com que os seus R$9.000 volte para pelo menos os R$10.000. Que aquele R$1.000 que você perdeu, que você seja capaz de recuperar. E aí você pensa o seguinte: bem, se a inflação comeu 10% do meu dinheiro, então é só arrumar um investimento que me traga de volta esses mesmos 10%. Será que é simples assim? Vamos fazer uma continha. Hoje você tem, por conta da inflação, apenas R$9.000 e você vai fazer um investimento que te dê de volta os 10%. Então a gente vai aplicar 10% de volta sobre os 9.000. Divide por 10, divide por 10, divide por 10, divide por 10. Então você tem 10 vezes 90, R$900. Então isso aqui, ó, agora é o que você ganhou. Então se você perdeu anteriormente pela inflação, agora você tem um ganho de R$900. Então isso significa o quê? Que aqueles R$9.000 que você tem, você fez o devido investimento, um ano depois, vou até escrever aqui, ó, um ano depois, você recuperou 900. Então 9.000 mais 900, você passou para R$9.900. Olha só que interessante. Esses R$9.900 é depois que você fez os seus investimentos, mas ainda assim ele é menor do que aqueles 10 mil que você tinha inicialmente. Então quer dizer o que? Que mesmo que você tenha ganho 10% sobre os seus investimentos, que você tenha rendimentos, você tenha ganho juros de 10%, esse valor ainda é menor do que comparado àquele que você tinha inicialmente. Então não basta você encontrar de volta um rendimento que te traga aqueles 10% que você perdeu. Não, é preciso muito mais do que isso. Então mesmo que você ganhe os 10% de volta, você ainda tem um prejuízo comparado aqui, ó, de 9.900 para 10 mil, você ainda teria que recuperar mais R$100 em cima dos 9.900 atuais, para que no mínimo você empate com o que você tinha anteriormente, que era 10 mil. Então, gente, a matemática financeira basicamente é isso. Se você perdeu 10%, não basta apenas recuperar 10%. Você tem que recuperar mais do que os 10% para empatar o dinheiro, para que você volte ao patamar original, para que você realmente recupere tudo que você perdeu. E tão somente a partir dali é que os seus ganhos vão ser considerados ganhos reais acima da inflação, ok? Então a matemática financeira, ela trabalha em cima disso. Você tem que recuperar o seu dinheiro por conta da inflação e você tenha ganhos reais acima da própria inflação, para que você para que você possa falar efetivamente que você está ganhando dinheiro com seus investimentos. Então o que você tem que pensar para resumir essa primeira parte? Que fazer bons investimentos é fazer com que você tenha ganhos acima da inflação, para que você não apenas proteja o seu dinheiro das perdas inflacionárias, mas para que você possa ter ganhos reais acima da própria inflação. Guarde essa mensagem, tá? Então você tem que ver o seu dinheiro hoje de 10 mil, daqui a um ano ser mais valorizado.
fazer com que esse seu dinheiro esteja daqui a um ano acima dos próprios 10 mil, ok? Essa é a ideia que vocês têm que ter. Além da inflação, há também o conceito de oportunidade de investimento. Então, a inflação ela vai fazer com que você perca valor, mas você também tem a questão da oportunidade da inflação. Ao investir hoje o seu dinheiro, é possível obter retornos que aumentam o valor do dinheiro ao longo do investimento. Isso é uma oportunidade. Retornos que aumentam o valor do seu dinheiro no decorrer do tempo. Então você tem que fazer rendimentos superiores à própria inflação. Por exemplo, se você investe em ações, se você investe em títulos ou outros ativos financeiros, são apenas exemplos, tá? Ações, títulos de investimento ou outros ativos financeiros. Se você faz esses tipos de investimento, o seu dinheiro ele tem potencial. Não quer dizer que ele vai de fato ganhar, ter esses rendimentos, mas ele tem um potencial de rendimento, um potencial de crescer através dos juros, através dos dividendos, através dos ganhos de capital e assim por diante. Então, quando você faz esses investimentos, você pode fazer com que o seu dinheiro cresça por conta dos juros, dos dividendos, do ganho de capital. O que significa isso tudo? Que o dinheiro investido hoje ele pode valer mais no futuro do que o mesmo montante mantido em dinheiro. Então, simplesmente guardar o dinheiro debaixo do colchão, guardar o seu dinheiro no cofrinho, no porquinho, isso é literalmente perder dinheiro, porque certamente a inflação vai corroer, vai fazer com que o seu dinheiro se desvalorize. Então você tem que fazer o seu dinheiro render juros, tu tem que fazer com que o seu dinheiro renda dividendos, você tem que fazer com que o seu dinheiro ganhe efetivamente capital, através de investimentos tipo ações, títulos ou mesmo outros ativos financeiros. Você tem que fazer com que os seus ganhos estejam acima da inflação, tá? Para que você não apenas proteja o seu dinheiro de perdas inflacionárias, mas para que você possa ganhar para recuperar o que a inflação perdeu, mas ganhar mais do que a inflação perdeu. Então esse é o objetivo de fazer bons investimentos. Um outro fator é a questão do risco. O futuro é incerto e ao adiar o recebimento de dinheiro, você está assumindo o risco de que as coisas possam não sair como planejado, vamos dizer assim. Pode haver mudanças nas taxas de juros, pode haver flutuações no mercado financeiro, pode acontecer eventos imprevistos ou até mesmo mudanças na política econômica que afetem o valor do dinheiro ao longo do tempo. Então olha só, as mudanças nas taxas de juros pode comprometer aqueles seus rendimentos planejados. Flutuações no mercado financeiro podem fazer com que aquilo que você pretendia ganhar, você não vá mais ganhar. Ao contrário, pode até fazer com que você perca dinheiro por conta disso. Eventos imprevistos. Lembrem-se da pandemia. Lembra-se da quebra da Bolsa de Nova York. Lembra-se, por exemplo, das bolhas do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Lembra, por exemplo, do crescimento abaixo do esperado de uma economia, da economia chinesa, por exemplo. São todos eventos imprevistos, tá? Ou mesmo mudanças na política econômica. Às vezes você tem uma economia, um país que muda o governo, você não sabe exatamente como que vai ser a política econômica adotada por esse novo governo. Então essas mudanças na política econômica, como que esse novo governo vai fazer a gestão econômica do país, isso tudo pode interferir nos seus ganhos, na valorização ou mesmo desvalorização do seu dinheiro, ok? Isso tudo vai afetar o valor do dinheiro ao longo do tempo. Então existem sempre os riscos, tá? Então você fazer bons investimentos é não apenas fazer com que o seu dinheiro ganhe poder de compra com o passar do tempo, mas para que você também seja capaz de proteger o seu dinheiro, fazer investimentos relativamente seguros, investimentos que sejam rentáveis,
mas também que sejam seguros. Vou até destacar isso aqui, ó, que a gente pode chamar de bons investimentos. Bons investimentos, na verdade, a gente poderia falar que é uma equaçãozinha matemática. Isso equivale a você ter rentabilidade, fazer com que o seu dinheiro seja ao mesmo tempo rentável, mas também seguro, tá? Então é uma equaçãozinha matemática. Fazer bons investimentos é fazer com que o seu dinheiro seja de fato rentável, mas ao mesmo tempo que você faça investimentos seguros com a menor possibilidade de sofrer grandes oscilações por conta de todos esses fatores. Além desses fatores objetivos, as preferências individuais também desempenham um papel crucial no valor do dinheiro no tempo. As pessoas têm diferentes níveis de aversão ao risco, necessidades financeiras, metas pessoais, o que influencia suas decisões sobre quando gastar, economizar ou investir dinheiro. Gente, a gente fez agora há pouco uma abordagem sobre alguns dos fatores que são objetivos, que não são pessoais. Por exemplo, a gente falou da inflação. A inflação não depende da gente. A gente falou, por exemplo, da taxa de investimento, da taxa de rendimento, de rentabilidade. A gente falou da taxa de juros. Não é uma taxa que depende da sua vontade. Não é uma taxa que depende do seu gosto pessoal. São números dentro da matemática, dentro das finanças, dentro da economia, que são do mercado. Então isso não depende de você, efetivamente falando, tá? Não é uma preferência individual. Não é você quem decide a inflação, não é você quem decide a taxa de juros. As preferências individuais são aquelas preferências que sim, vai de acordo com o seu aspecto subjetivo. São aspectos subjetivos, são aspectos pessoais, são aspectos que dependem do seu perfil como ser humano, são aspectos que dependem das suas personalidades, dos seus traços, dos seus gostos, dos seus desejos, das suas vontades. Então, preferência individual basicamente é isso, tá? Esses aspectos individuais preferenciais, eles também desempenham um papel crucial no valor do dinheiro no tempo. Isso tudo também interfere, tá? Por quê? Porque quando você vai para o campo pessoal, a gente tem que respeitar a personalidade, as limitações de cada um. As pessoas têm diferentes níveis de aversão ao risco. Por exemplo, tem pessoas que têm coragem de mudar de emprego, outras não têm. Tem pessoas que têm coragem de viajar para a Europa sozinho, outras não têm. Tem pessoas que têm coragem de montar um negócio próprio, outras não têm. Então as pessoas têm coragens diferentes, pessoas têm aversões diferentes ao risco. Então no mundo das finanças isso também não é diferente. Tem pessoas, por exemplo, que têm coragem de investir na bolsa de valores, outras não têm. Tem pessoas que são mais conservadoras nos seus investimentos. Tem pessoas que preferem colocar seu dinheiro, mesmo que renda uma quantia menor, mesmo que tenha um rendimento de juros menor, mas elas preferem ficar nessa zona de conforto, o que também não é problema, tá? Falar em zona de conforto, isso também não é problema nenhum. Mas às vezes a pessoa prefere investir numa poupança, às vezes a pessoa prefere investir numa renda fixa, num tesouro direto, que são muito menos arriscados do que você investir no mercado de capitais, numa bolsa de valores. Dentro da própria bolsa de valores também existem investimentos mais arrojados, mais arriscados do que outros. Você investir, por exemplo, dentro da bolsa de valores no setor varejista é mais complicado do que você investir no setor bancário. Dentro do próprio setor bancário tem empresas que valem mais a pena ou menos a pena, tem empresas que são mais arriscadas ou menos arriscadas de se investir. Então, esses riscos todos, isso depende de cada um. O quão cada um tem vontade, o quão cada um tem coragem de se arriscar mais ou menos. Então, as pessoas têm aversões diferentes aos riscos. As pessoas também têm necessidades financeiras diferentes umas das outras. Exemplo, chega um patamar da vida que a pessoa já está com seu patrimônio financeiro bem consolidado. Ela já considera que aquilo que ela conseguiu juntar ao longo da vida já é uma quantia significativa que permite ela viver o resto da vida, ela e sua família, com o conforto que ela sempre sonhou. Então, nesse momento, tudo que ela quer
é proteger os seus recursos financeiros. Então a necessidade da pessoa naquele momento é fazer com que o seu dinheiro não apenas esteja seguro para garantir a sobrevivência, o conforto da sua família, mas que continue sim tendo uma rentabilidade acima da própria inflação. Então as necessidades de cada pessoa são diferentes, tá? As pessoas têm metas pessoais distintas umas das outras. Você pode pegar, por exemplo, a questão da faixa etária. Uma pessoa que está com seus 70, 80 anos de idade, é muito pouco provável que ela não vá fazer investimento na bolsa de valores, tá? Então as metas dessas pessoas que já estão com idades mais avançadas são metas às vezes um pouco mais pé no chão, mais condizentes com a sua própria idade, com a sua própria realidade de vida. Agora, quando você é novo, 20 anos, 25 anos, 30 anos de idade, dá para você estabelecer metas mais arrojadas na sua vida, tá? Então, as metas individuais são distintas de uma pessoa para outra. E tudo isso interfere em quê? Influencia nas decisões financeiras que você vai tomar. Sobre, por exemplo, quando gastar, também poderia ser onde gastar, poderia ser também como gastar, poderia ser também em que gastar, entendeu? Então isso tudo vai interferir não apenas na questão dos gastos, mas também nas suas próprias economias e também nos seus próprios investimentos. Então isso tudo interfere. Tem os aspectos objetivos, mas também tem os aspectos subjetivos que vão fazer ou que vão influenciar o quanto que seu dinheiro vai valorizar ou não no decorrer do tempo. Em resumo, o que a gente pode falar? Que o valor do dinheiro no tempo é um conceito multifacetado, depende de várias faces, depende de vários aspectos. Isso tudo leva em consideração o quê? Leva em consideração a inflação, leva em consideração as oportunidades de investimento, leva em consideração os riscos, leva em consideração, por exemplo, as preferências individuais. Então, o valor do dinheiro no tempo depende de uma série de fatores e alguns desses fatores são esses que eu destaquei. Compreender esse conceito é essencial para que você possa tomar as melhores decisões possíveis, as melhores decisões financeiras possíveis, sempre com base em informações de qualidade, informações eficazes, eficientes, para não só proteger o seu patrimônio, mas também para que você possa fazer o seu patrimônio crescer ao longo da sua vida. A gente vai fazer agora uma abordagem mais prática, tá? A gente vai trabalhar em cima de um exemplo só para vocês entenderem melhor na prática o que é a inflação, como é que a inflação aumenta, como é que ela aumenta os preços, como é que ela impacta no poder de compra do seu dinheiro. A gente já sabe que a inflação é exatamente isso, tá? É a capacidade de desvalorização do seu dinheiro no decorrer do tempo. É o quanto que o seu dinheiro perde poder de compra à medida que o tempo vai passando. Vamos entender isso aqui de forma prática. Só um detalhe, tá? Eu coloquei esse cifrão aqui, para representar uma unidade monetária genérica. Então pode ser o real, pode ser a libra esterlina, pode ser o franco suíço, pode ser o dólar americano, pode ser o euro, enfim. É lógico que a gente vai trabalhar em cima do real, porque é a nossa moeda aqui no país. Suponha que hoje você possa comprar uma camisa por R$50. No entanto, devido à inflação, espera-se que o preço dessa mesma camisa aumente em média 3% ao ano. Isso significa que daqui a um ano a mesma camisa pode custar cerca de R$51,50. Portanto, o mesmo R$50 que você tem hoje não será suficiente para comprar a mesma camisa no futuro, devido à perda do poder de compra causado pela inflação. Vamos entender um pouco melhor, gente. Vamos entender como que a camisa ela vai passar de R$50 para R$51,50 ao longo de um ano, daqui a um ano. A gente já sabe que esse aumento no preço vai ser devido à inflação, e a inflação projetada vai ser na média de 3% ao ano. Vamos ver como é que essa brincadeira funciona. Olha só, hoje essa camisa ela custa R$50. Vamos guardar essa informação.
A ideia é que a inflação faça o seu dinheiro perder poder de compra, seja desvalorizado. Então a inflação, tá, ela vai ser de 3% ao ano. Então a projeção é para que um ano depois os preços tenham aumentado em média 3%. Vamos fazer um cálculo simples aqui, ó. 3% em cima de 50 para ver qual é o tamanho real desse aumento. 3 vezes 50 vai ser 150, dividido por quem? Dividido por 100. Simplificando essa brincadeira, divide por 10, aí te sobra 15 dividido por 10. E 15 dividido por 10 é 1,50. Então, olha só, calcular 3% de 50 é encontrar R$ 1,50. Isso aqui vai ser o aumento. É o quanto que a camisa vai aumentar de preço daqui a um ano, de acordo com as projeções. Então, em um ano, você vai ter mais quanto de aumento? A camisa vai aumentar em 1,50. Então, os R$50 hoje, corrigidos pela inflação, você coloca mais R$1,50 em cima dele, ele vai se transformar em R$ 51,50. Isso significa o quê? Que a camisa hoje, que custa R$50, em um ano, essa mesma camisa vai passar para R$ 51,50. Se você deixa R$50 guardado no cofrinho, no fundo da gaveta, lá debaixo do colchão, se você for comprar essa mesma camisa um ano depois, você não vai conseguir comprar, porque os preços aumentaram por conta da inflação. Então, o seu dinheiro hoje não vai ser mais capaz de comprar a mesma camisa, porque os preços aumentaram, nesse exemplo aqui, em 1,50. Isso é inflação, tá? Então, é o quanto que o dinheiro vai ser desvalorizado, o quanto que ele vai perder poder de compra no decorrer do tempo. Um outro aspecto super importante que vocês têm que levar em consideração sobre essa questão do poder de compra do dinheiro no decorrer do tempo é na questão da oportunidade de investimento. Digamos que você tenha R$1.000 para investir. Se você colocar esse dinheiro em uma conta poupança, que te paga uma taxa de juros de 1% ao ano, daqui a um ano você terá R$1.010. Agora, se em vez disso você decidir investir em ações e obter um retorno médio de 7% ao ano, o seu R$1.000 pode se tornar em R$1.070 em um ano. Assim, investir o dinheiro hoje pode aumentar o seu valor ao longo do tempo. Então, gente, vamos separar aqui em duas etapas. Ele falou sobre investimento em poupança e ele falou aqui embaixo em investimento em ações. Vamos fazer os cálculos para a gente entender aqui a diferença de um por um. O primeiro é na poupança e o segundo é nas ações. Hoje você vai pegar os seus R$1.000, aplicar na poupança, e o problema falou que a previsão de um ano é você ter um retorno, um juro médio de 1%. Ok, então o que a gente faz? A gente calcula 1% de 1.000. Vamos ver quanto que seria o tamanho desse ganho. Vamos lá, divide por 10, divide por 10, divide por 10 e também divide por 10. Então vai ficar 1 vezes 10, 10. Então esse 10 aqui é o quanto que você vai ganhar em cima desses R$1.000 se você deixar aplicado na poupança durante um ano. Então o rendimento vai te dar a mais R$10. Então o que significa isso? Você pega os 1.000, coloca R$10 em cima dele e lá no final de um ano você vai transformar esses 1.000 em 1.010. 1.010 é o acumulado, é o seu montante, capital mais juros. Ok, então se você deixa na poupança, os 1.000 se transformam em 1.010. Mas e se você, ao invés de aplicar na poupança, você tivesse aplicado nas ações? E essas ações, durante esse ano, teria rendido em média 7%. Então vamos ver como é que seria a brincadeira. Os R$1.000 que você, ao invés de ter investido na poupança, teria investido hipoteticamente em ações, o retorno médio teria sido em torno de 7%. Então a gente vai fazer o que?
calcular 7% em cima desses 1.000. Ô, gente, logicamente que é 7 vezes mais 1%, né? Se 1% dá 10, 7% vai dar 70. A gente só vai confirmar isso, ok? Vamos lá, divide por 10, divide por 10, divide por 10, divide por 10. Então você tem aqui, ó, 7 vezes 10, 70. O que são esses 70? Seriam os seus ganhos caso você tivesse optado por investir nas ações, ok? Então você teria ganho ao longo de um ano R$70 a mais. Então esses 1.000, você um ano depois nas ações, você coloca sobre ele esses R$70 de ganho, e esses R$70 de ganho se transforma precisamente em 1.070. Seria o acumulado, o montante acumulado, é juntar o capital mais os juros. Então olha só que interessante, isso se chama oportunidade de investimento. Você vai fazer os investimentos de acordo com as oportunidades que você encontra, tá? Você teria nesse exemplo duas oportunidades de investir em poupança e investir em ações. Se você tivesse optado pela poupança, você teria um ganho de R$10, mas se você tivesse optado pelas ações, você teria ganho R$60 a mais. Entenderam? Então essa é o que a gente chama, isso é o que a gente chama de oportunidade de investimento. Você fazer comparações entre investimentos e você ver se realmente são oportunidades que você tem ou não. É mais um aspecto que você pode considerar na valorização do seu dinheiro no decorrer do tempo. Encontrar as melhores oportunidades. Uma outra questão também que a gente vai aprofundar um pouquinho é na questão dos riscos dos investimentos. Imagine que você tem a opção de receber R$100 agora ou 110 daqui a um ano. Então você pode optar R$100 agora ou você espera um ano para receber 110. Ok. Se você optar por esperar um ano para receber 110, você está assumindo o risco de que o pagador possa não cumprir a sua promessa. Então será que não é mais fácil ou não é mais garantido colocar os R$100 no bolso, ao invés de querer ganhar um pouquinho a mais no futuro e não receber absolutamente nada? É melhor às vezes o que? Garante R$100 hoje do que eventualmente não receber absolutamente nada no futuro. Então às vezes pode acontecer, tá? Pode acontecer que por qualquer motivo que seja o pagador não cumprir com a sua promessa um ano depois, ou ainda que a situação econômica, seja a do próprio pagador ou do país de uma forma geral, pode mudar. Isso vai afetar a capacidade do pagador de cumprir com o acordo. Portanto, existe um risco associado ao adiamento do recebimento de dinheiro. Então às vezes você percebe que vamos garantir um pouco menos hoje do que arriscar ganhar muito mais amanhã e na verdade você não ganhar absolutamente nada no futuro, por causa dos riscos que os investimentos envolvem, tá? Então às vezes é mais garantido que garante hoje um pouco menos de dinheiro, porque pode ser que você tentar colocar o chapéu onde você não alcance, talvez você ter uma ambição exagerada de ganhar mais do que poderia, talvez essa ambição faça você perder tudo que você investiu. Então garanta hoje, talvez seja a melhor solução, tá? Agora tem gente que tem mais propensão a riscos, né? Tem gente que arrisca mais, tudo bem, faz parte da vida, mas você tem as possibilidades de ganhos maiores, mas também de riscos maiores. Então isso tudo você tem que levar em consideração. Quanto risco você está disposto a assumir? Então pensem sempre nisso quando você estiver fazendo seus investimentos. Preferências individuais, que a gente falou também, né, que é um aspecto subjetivo super importante. Olha só que interessante. Suponha que você tenha a escolha de receber um bônus de R$500 agora, tá? Então olha só, você tem a oportunidade de receber um bônus agora de R$500, mas você poderia esperar por 6 meses. Então são escolhas que você faz, são riscos que você faz, e aí isso tudo vai depender das suas preferências pessoais, das suas necessidades, do seu perfil, da sua personalidade, da sua capacidade pessoal de assumir certos riscos ou não. Então você tem a opção de receber hoje, agora 500, ou esperar 6 meses para receber
600. De novo, o risco em questão. As suas preferências pessoais desempenham um papel importante aqui. Se você precisa urgentemente do dinheiro agora para cobrir, por exemplo, as despesas, pode preferir receber o bônus imediatamente. No entanto, se você estiver em uma situação financeira estável e puder esperar, pode optar por receber o valor maior no futuro. Então vai depender muito das suas necessidades. Se você não tem pressa para receber os R$500, entendeu? Você pode sim estender um pouquinho mais esse prazo para frente, e ao invés de receber 500, recebe 600. 6 meses a mais vão te garantir R$100 a mais. Agora, pode ser que a sua necessidade realmente seja urgente. Então, as suas preferências, as suas necessidades te forçam a garantir ou assegurar um capital um pouquinho menor hoje, mas garante de forma definitiva. Então, são as preferências individuais, são os riscos associados aos investimentos, e isso tudo você tem que levar em consideração. Esses exemplos, eles ilustram como que a inflação, como que as oportunidades de investimento, como que os riscos, como que as preferências individuais influenciam o valor do dinheiro no tempo e como que as decisões financeiras são moldadas por esses fatores. Então, gente, eu sempre bato nessa tecla. Tem aspectos objetivos, mas também tem aspectos subjetivos que você sempre vai ter que levar em consideração na hora de você fazer os seus investimentos e assim por diante. Para a gente começar a se encaminhar para a parte final da aula, eu quero que vocês entendam aqui basicamente o seguinte: todos aqueles valores que você estiver considerando na matemática financeira e que você precisar de alguma forma fazer as devidas comparações entre os valores, comparar investimentos, comparar dívidas, comparar montantes, comparar empréstimos, enfim, todas essas comparações e as devidas somas que você pode fazer entre um valor e outro, você só pode fazer se as datas desses investimentos forem as mesmas datas, se as dívidas forem comparadas na mesma data. Você só pode comparar valores na matemática financeira se esses valores forem considerados rigorosamente na mesma data, ok? Do contrário, não. Então deixa eu descrever isso para vocês aqui, ó. Todos os valores que vocês estiverem comparando ou somando, você tem que considerar basicamente o seguinte: se as datas forem iguais, aí sim você pode fazer as devidas comparações. Então você pode sim comparar e você pode sim fazer as devidas somas, operar aritmeticamente em cima desses valores. Agora, caso as datas sejam diferentes, então se as datas forem diferentes uma das outras, aí não, você não pode fazer nenhuma comparação, porque são valores considerados em tempos distintos, tá? Então você não pode fazer as devidas comparações, não pode nem comparar, muito menos somar os valores envolvidos. Então, gente, o que vocês têm que saber? Você só pode comparar e somar se as datas desses valores forem iguais, tá? Se as datas forem as mesmas, se forem datas comuns, você pode comparar, somar, enfim. Mas se as datas forem diferentes, você está considerando valores em tempos diferentes, em momentos diferentes, não. Você não pode nem comparar, muito menos somar. Então, o que você teria que fazer numa hora dessas? Vocês têm que achar alguma data em comum para fazer com que essas datas diferentes se transformem em datas iguais. Então você tem que achar uma data para você colocar todos esses valores nessa data comum. A partir daí sim você pode fazer as devidas comparações e somas. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte: olha só, quando se falar, olha, vamos ao texto, aí eu explico melhor. Sob a ótica da matemática financeira, o que é que a gente tem que observar? Basicamente são dois aspectos, o primeiro e o segundo. Os valores presentes em uma mesma data são grandezas que podem sim ser comparadas e somadas algebricamente. Já os valores presentes em datas diferentes
são grandezas que só podem ser comparadas e devidamente somadas algebricamente depois que todos esses valores forem movimentados para uma data comum, para uma mesma data. Lógico, fazendo as devidas correções, fazendo os devidos ajustes, aplicando as devidas taxas de juros, as devidas correções pela inflação e assim por diante, ok? É o que a gente falou agora há pouco, nesse diagraminha, nesse esqueminha que eu desenhei para a galera. Agora, um detalhe que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó, quando eu falei aqui, somar algebricamente, é somar dentro da álgebra. Você pode, dentro da álgebra, utilizar todas aquelas operações matemáticas que a gente conhece da aritmética. Então, você pode somar algebricamente, significa que você pode somar dentro da álgebra usando as operações aritméticas. Somar, subtrair, multiplicar, dividir, potência e raiz. Todas as operações matemáticas da aritmética você pode utilizar dentro da álgebra. Então, somar algebricamente basicamente significa isso, ok? Guarde essas informações porque elas são super importantes. Só para reforçar, mas agora de forma bastante resumida, de forma bastante simples, tudo aquilo que a gente aprendeu nessas últimas aulas. Inflação e poder de compra. Inflação é o aumento geral dos preços dos bens, é o aumento geral dos preços dos serviços no decorrer do tempo. Isso significa o quê? Que com o passar dos anos, a mesma quantia de dinheiro pode comprar menos bens e menos serviços do que podia comprar anteriormente. Isso significa o que, portanto? Que o valor do dinheiro hoje ele é maior do que o seu valor futuro. Por quê? Porque a inflação fez o dinheiro perder poder de compra. Basicamente é isso, ok? Outra questão, só para destacar para a galera aqui, ó, oportunidades de investimento e retorno sobre o investimento. Só para reforçar tudo que a gente falou, só que de forma bastante resumida. Ao investir o dinheiro, você pode potencialmente obter um retorno sobre esse investimento. Isso significa o que, basicamente? Que o valor do seu dinheiro pode crescer ao longo do tempo, ao invés de perder valor devido à inflação. E aí, a gente já fez um comentário simples em aulas anteriores, mas eu quero que vocês fiquem atentos a essa sigla ROI, que é o retorno sobre investimento, tá? O que significa o ROI? É quanto que você vai obter de retorno em cima daquele investimento que você está fazendo. Então, existe uma formulazinha matemática. Então, você pode, por exemplo, pegar o lucro líquido, tá? Quanto que você obteve de fato de lucro, já descontando todos os impostos, as taxas, a inflação, aquela coisa toda, né? Os custos para você fazer investimento, e dividir exatamente pelo custo do investimento. Quanto te custou fazer esse investimento? Então você faz um número dividido por outro. Pega o lucro líquido, divide pelo custo do investimento, e depois que você fizer essa divisão, você multiplica por 100. E aí você vai ter um retorno, que é o famoso ROI, tá? Uma taxa de retorno, retorno sobre investimento. Então, na medida do possível, dê uma pesquisadinha sobre esse tema ROI, que é o retorno sobre investimento, e vai se aprofundando dentro desse conhecimento. Taxa de juros e desconto de fluxo de caixa é mais uma coisa super importante que a gente já fez alguma referência sobre isso, tá? A taxa de juros desempenha um papel fundamental no cálculo do valor do dinheiro no tempo. O conceito de desconto de fluxo de caixa é frequentemente usado para avaliar o valor presente de fluxos de caixa futuros, levando em consideração as taxas de juros, tá? Então, taxa de juros é super importante para você entender como é que o dinheiro vai se valorizar no decorrer do tempo. Você pode, por exemplo, pegar movimentações de caixa futuro, trazer para o momento presente, para o momento atual, fazer os devidos descontos do futuro para o momento atual, e aí você vai avaliar esse valor presente do fluxo de caixa, né? Lógico,
para verificar quanto que vale esse dinheiro hoje se você trouxesse ele do futuro para o momento atual. Então, a dívida sua que você tem que pagar lá na frente, se você fosse pagar ela hoje, essa dívida seria de quanto? Ou investimento. Se você tem um investimento que você pretende resgatar 100 mil reais daqui a 5 anos. Se você fosse resgatar ele hoje, esse investimento já seria de quanto? Você já está considerando, projetando esse investimento para você resgatar 100 mil daqui a 5 anos, considerando todos os rendimentos, todas as taxas de juros aplicadas sobre ele daqui a 5 anos. Mas trazendo para hoje, você teria quanto exatamente? Lógico que vai ser um valor bem menor. Então, taxas de juros, descontos de fluxo de caixa, isso tudo você tem que levar em consideração. Outro aspecto também super importante, que a gente já falou bastante, são as decisões financeiras e sobre a questão do planejamento financeiro pessoal. Entender o valor do dinheiro no tempo é essencial para a gente tomar as melhores decisões financeiras possíveis, decisões financeiras inteligentes, como a compra de bens duráveis. Gente, bens duráveis basicamente são o quê? São os eletrônicos, são os eletrodomésticos, os móveis, os veículos. Instrumento musical, por exemplo, é um bem durável, enfim, tá? Entender como que o dinheiro vai ser valorizado, como que ele vai se comportar no decorrer do tempo, isso é fundamental que a gente possa tomar realmente decisões financeiras saudáveis, inteligentes, racionais, como a compra desses bens duráveis, fazer planejamento para a nossa futura aposentadoria, fazer uma boa gestão das dívidas que a gente possui, vai fazer uma gestão de forma realmente eficiente e assim por diante, tá? Então, resumo, para a gente fechar, o que a gente pode entender de tudo que a gente falou hoje sobre maximização do valor do dinheiro no decorrer do tempo. Maximizar o valor do dinheiro requer compreender como ele se comporta ao longo do tempo e como que isso afeta as decisões financeiras pessoais e empresariais. Então, para você maximizar o seu dinheiro no decorrer do tempo, é fundamental que você tenha conhecimento. Você tem que entender como que o dinheiro se comporta à medida que o tempo passa e como que essa valorização ou mesmo desvalorização do seu dinheiro vai impactar na sua vida como um todo, como que isso vai impactar nas suas decisões financeiras, sejam decisões suas, pessoais, da sua família, ou mesmo as decisões financeiras da sua empresa, da empresa que você possui, ou mesmo da empresa que você administra. Bem, de qualquer maneira, a gente hoje encerra a aula por aqui, e mais uma vez, como sempre, eu agradeço profundamente a paciência, o carinho, a atenção de cada um. A gente se encontra na próxima aula. Até lá!